Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, assim, parece simples, mas é super complexa. Por que é que algumas organizações e até pessoas, sabe, às vezes super bem intencionadas, acabam criando uma cultura onde a honestidade vira um problema e o silêncio, bom, o silêncio vira ouro. Aquele ambiente que todo mundo sente que tem algo errado, mas ninguém fala nada. Pois é. E essa briga é antiga, né? Não é de hoje. A gente vê isso em todo lugar. Numa empresa, na política, até, sei lá, dentro de uma família. É aquela tensão eterna entre o que é confortável, o que a gente quer ouvir, e o que é a verdade de fato. E o material que a gente separou para analisar hoje mergulha de cabeça nisso, mas por um ângulo bem específico. Exato. A nossa conversa vai ser toda em cima de um texto de reflexão. O autor se identifica como o presbítero Marcos Benedito, e o título já é um soco no estômago: Aplauso ou Adoração. Nele, o autor defende que existe um problema, silencioso, mas que está crescendo muito em várias igrejas, e não tem a ver com crise externa, perseguição, é uma coisa de dentro, uma doença interna, como ele mesmo chama. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse. É tentar desmontar esse raciocínio dele, sabe? A gente vai explorar os argumentos, entender como essa cultura de evitar a verdade pode, segundo ele, minar a saúde de uma comunidade inteira. E a integridade da liderança também, né? Com certeza. E no final, como ele diz, criar um ambiente onde o ego acaba falando mais alto que o propósito maior. Ótimo. Então, vamos lá. Para começar, o autor já chega assim, com o pé na porta. Ele diz que o maior problema hoje não é falta de dom, de talento ou perseguição de fora. O problema vem de dentro. É o que ele chama de rejeição da verdade. Uhum. E tem uma frase dele que, nossa, me pegou. Ele diz assim: vivemos um tempo em que muitos líderes dizem amar a palavra, mas odeiam quem a traz sem maquiagem. Essa frase é o centro de tudo. É o diagnóstico dele. Ele está apontando para uma hipocrisia, né? Uma distância gigante entre o que se fala e o que se faz. Porque na teoria todo mundo ama a verdade, claro. Mas na prática? Na prática, quando a verdade aponta para uma falha sua, Exato. Para um erro na sua gestão, para algo que você precisa mudar, aí a conversa muda completamente. E para mostrar que isso não é novidade, ele vai buscar um exemplo lá atrás, bem antigo. ele vai lá no Antigo Testamento, né, falar de um rei, Acabe. E com um ego bem grande. A história que o texto resgata é de um momento em que ele está para entrar numa guerra, aí, como era o costume, ele vai consultar os profetas. Só que tinha um profeta específico chamado Micaías, Sim. que o rei Acabe desabafa e diz o seguinte, e essa é a citação: Eu o odeio porque nunca profetiza de mim o bem, mas sempre o mal. Peraí, isso pra mim, isso vira uma chave, porque a gente sempre pensa que as pessoas rejeitam a verdade porque, sei lá, são más, desonestas. Mas o que o autor está sugerindo é que a raiz pode ser outra coisa: a insegurança. Exatamente esse o ponto. A verdade não é rejeitada por ser mentira, mas por ser dolorosa. É isso. É isso. O problema do Acabe não era que Micaías mentia. O ódio dele vinha justamente da verdade que o profeta trazia. E o mais fascinante aqui é o padrão que isso revela. O Acabe tinha tipo 400 profetas na folha de pagamento dele. Nossa. Todos eles prontos para dizer exatamente o que ele queria ouvir. Ele só tinha um profeta, que falava a verdade. E foi justamente esse que ele rejeitou. Caramba. Isso mostra que o problema não é a falta de informação, é o excesso de confirmação. O líder se isola não por não ter vozes ao redor, mas por ter um excesso de ecos. Perfeito. A sua definição foi perfeita. O texto argumenta exatamente isso. Um líder que é seguro de si não tem medo da verdade, mesmo que ela venha como uma crítica. Ele usa aquilo para ajustar a rota. Já o líder inseguro, que governa pelo ego, ele vê a mesma crítica como um ataque pessoal. Uma ameaça. A verdade vira um holofote, né? Exato. Deixa de ser um farol que guia para virar um holofote que expõe as rachaduras que ele tanto quer esconder.
E essa dinâmica toda cria um ambiente super tóxico, com umas regras não ditas, mas que todo mundo entende. O autor lista algumas que são de arrepiar. Ele diz que nesses lugares, quem alerta é rotulado de rebelde. Exato. Quem questiona é chamado de problemático. E sim. Quem enxerga mais longe é afastado. E a pior de todas para mim é quem se cala é promovido. Essa lista é um diagnóstico preciso. É o que acontece quando se troca o que o texto chama de autoridade espiritual por controle espiritual. E essa é uma distinção, assim, fundamental no argumento dele. Onde que fica essa linha, sabe? Entre uma correção leal e a rebeldia na visão do autor? Ótima pergunta, porque é aí que a coisa fica sutil. E o autor responde a isso justamente com essa diferença: autoridade versus controle. A autoridade, segundo ele, ela se baseia na verdade, na confiança. Ela é orgânica. As pessoas seguem porque respeitam, porque veem coerência. Já o controle, bom, o controle se baseia no medo. Isso me lembra muito aquela diferença do mundo corporativo entre um chefe e um líder. O chefe manda pela hierarquia, pelo crachá, né? Pelo medo da demissão. O líder inspira pela visão, pelo exemplo. O autor está descrevendo a mesma coisa, só que num contexto espiritual. Exatamente. O líder que controla pode até conseguir obediência, mas ele nunca vai ter lealdade. E o autor aponta alguns sinais bem claros desse tipo de gestão. Por exemplo, ele não aceita ser corrigido, ele não presta contas a ninguém, centraliza todas as decisões para não perder o poder e, um ponto-chave, ele sistematicamente neutraliza vozes mais maduras. Qualquer pessoa que possa fazer sombra ou trazer um contraponto é cuidadosamente colocada de lado. O objetivo deixa de ser a saúde do grupo para ser a autopreservação do poder dele. É a receita perfeita para criar uma câmara de eco. Um lugar onde o líder só escuta a própria voz, só que refletida em outras pessoas. E o texto usa um provérbio para descrever isso, né? Sim, ele cita Provérbios 29 e 25. O temor do homem armará laços. A ideia é que o medo do que os outros vão pensar, o medo de ser exposto, de perder o cargo, tudo isso vira uma armadilha. E essa armadilha prende o líder e, por consequência, arrasta a comunidade inteira junto com ele. A missão original se perde. E a prioridade vira manter a imagem. Manter a imagem, exato. E dá para imaginar o estrago que isso causa, né? Se a verdade é vista como um veneno, a organização inteira começa a adoecer. O autor é bem direto sobre os sintomas dessa doença. Ele lembra que a mensagem de Jesus, por exemplo, nunca prometeu popularidade. Pelo contrário. Sim, e ele usa uma citação do Evangelho de João que é bem forte para amarrar essa ideia. Diz assim: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E a análise que o autor faz disso é que a rejeição da verdade raramente é uma questão intelectual. Não é que a pessoa não entenda o que está sendo dito. É uma questão de vontade. É de vontade, exato. A verdade é evitada porque ela tem uma consequência prática. Ela revela o que precisa mudar. E mudar, bom, mudar dá trabalho, exige humildade, custa poder, custa o ego. É muito, muito mais fácil atacar o mensageiro do que ter que lidar com a mensagem. Faz sentido. Por isso ele diz que uma igreja não adoece quando erra, mas quando se recusa a admitir o erro. O problema não é a falha, é a cultura de encobrir. E o resultado final disso tudo, segundo o texto, é o que ele chama de uma igreja fraca. Ele descreve uma lista de consequências que é francamente bem desoladora. Ele diz que nesses ambientes a ignorância cresce. O pecado se normaliza. O entusiasmo, o zelo desaparece e a mediocridade vira o padrão. E a lista continua, viu? O Espírito Santo é entristecido, não há transformação de vida, não há crescimento de verdade. Basicamente, ele está descrevendo um cenário de estagnação. É uma organização que pode até ter muita atividade, muitos eventos. Muita aparência de movimento. Isso. Mas que na sua essência está paralisada. No fundo, o que ele está dizendo é que essas organizações criam uma espécie de alergia à verdade. Alergia à verdade, gostei disso. Qualquer coisa que se pareça com crítica ou correção, o sistema imunológico da liderança vai lá, ataca e expulsa.
mesmo que aquilo seja o remédio que a organização precisa para se curar. E para piorar, ele cita outra passagem de 2 Timóteo, que diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E ele faz uma observação importante sobre isso. Ele fala que a gente sempre acha que esse tempo, essa aversão à verdade, é algo que acontece lá fora, no mundo. Sim, mas o ponto crucial que ele levanta é que essa versão começa dentro de casa. É um problema que nasce de dentro para fora, quando a própria comunidade decide que o conforto do elogio é mais valioso que o desafio da verdade. E isso nos leva para a parte final do texto. Depois de pintar esse quadro bem sombrio, o autor muda um pouco o tom. Ele sai do diagnóstico e faz um convite à reflexão, né? Tanto para quem lidera, quanto para quem é liderado. E a grande virada é que ele muda a pergunta. Exatamente. A pergunta deixa de ser quem está errado, que é uma pergunta que aponta o dedo, que busca culpados. Ele internaliza a questão. A pergunta passa a ser: nós estamos dispostos a ouvir a verdade, mesmo quando ela nos confronta diretamente. É uma transferência de responsabilidade. O foco sai de quem fala e vai para nossa capacidade de ouvir. Perfeito, é isso. E ele fecha o raciocínio com um contraste bem nítido. De um lado, ele coloca os líderes que só aguentam aplausos. E para o autor, esses constroem comunidades frágeis, dependentes de uma figura humana, não de princípios sólidos. E do outro lado, ele coloca os líderes que são comprometidos com os ensinamentos, com a verdade, custe o que custar. Esses, na visão do autor, formam pessoas maduras, fortalecem a comunidade e buscam um propósito que é maior do que eles mesmos. É a diferença brutal entre construir um monumento para o próprio ego e construir uma comunidade saudável. Para selar essa ideia, ele usa mais um provérbio, aquele bem famoso. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Aquele tapa de luva que vem de quem te ama é muito mais valioso que o elogio fácil de quem não se importa de verdade. O que nos traz à frase final do texto, que amarra tudo de uma forma brilhante. Ele diz: quando a liderança rejeita a verdade, ela não protege a igreja, ela a enfraquece. Essa ideia de que se fechar para a crítica é uma forma de proteção é, no fundo, uma grande ilusão. Na prática, é um ato de autossabotagem que corrói as fundações da estrutura que se diz proteger. Então, no fim das contas, a mensagem central é que a vitalidade de qualquer grupo, seja uma igreja, uma empresa, uma família, está diretamente ligada à sua tolerância à verdade. Uma liderança que se isola numa bolha de concordância pode até garantir a popularidade no curto prazo, mas, segundo o texto, está condenando a organização à irrelevância no longo prazo. Sem dúvida. E isso nos deixa com aquela pergunta final para levar para casa, né? O texto do presbítero Marcos Benedito tem um foco religioso, claro, mas a dinâmica que ele descreve é universal. Como é que essa guerra entre buscar aplausos e aceitar a verdade aparece em outras áreas da nossa vida? Sim. A gente vê isso no gerente que só promove quem concorda com ele e demite quem o desafia, por exemplo. Ou na família que nunca fala sobre o problema do alcoolismo de um parente para não criar caso e com isso o problema só cresce. Ou até no nível mais pessoal, não é? Na nossa própria dificuldade de olhar no espelho e encarar nossas falhas. A gente prefere se agarrar a uma autoimagem mais confortável, mas que não é 100% honesta. A pergunta que fica martelando é: quais são os custos invisíveis de se escolher, dia após dia, o conforto da concordância em vez do desafio da verdade? O que a gente perde como indivíduos, como empresas, como sociedade, quando a busca pelo aplauso se torna mais importante do que a busca pela verdade?